Olá, meu nome é Kelly. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal e eu quis fazer ele nesse formato assim mesmo, bem caseiro, porque eu não sou nenhuma especialista em chamas gêmeas. Eu sou uma pessoa como você que está me assistindo, que passa por uma dinâmica de chamas gêmeas e que vai compartilhar aqui um pouco do que eu tô passando, para a gente interagir, para eu saber se vocês estão passando por isso também, para a gente trocar experiência. Aqui é um canal para isso, para a gente trocar experiência. A minha profissão é outra. Eu quero deixar aqui nesse vídeo bem claro, não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, mas eu quero deixar bem claro que o meu trabalho é outro, totalmente diferente, e que eu não pretendo falar do meu trabalho aqui, né, até num vídeo ou outro, nos próximos vídeos eu até posso comentar com vocês o que eu faço, de repente até no meio desse vídeo mesmo eu comente, mas se por acaso alguém daqui do YouTube for lá pro meu canal, pra minha página no Instagram, eu quero deixar já bem claro que lá eu não falo e não vou falar de chamas gêmeas, eu vou deixar muito bem separadas as coisas, até porque assim, as pessoas que me seguem no meu Instagram são bem conservadoras, elas não acreditam e o canal não tem nada a ver com isso, né? Minha página no Instagram, né? Eu sou uma profissional da saúde, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então por isso que eu vou pedir, por gentileza, a compreensão de vocês pra gente seguir falando de chamas gêmeas somente aqui no YouTube, ok? Bom, vamos lá. Eu resisti muito para vir aqui falar a respeito da minha experiência, da minha dinâmica de chamas gêmeas. Eu não queria isso, mas há algum tempo a espiritualidade, né, alguma coisa, né, eu não sou totalmente espiritualizada assim, tá? Não tenho meu chakra frontal tão aberto assim, mas eu sei que eu tô numa dinâmica de chamas gêmeas e há algum tempo alguma coisa tem insistido muito para eu vir aqui falar com vocês. Bom, mas então assim, sem mais delongas, eu vou falar para vocês a respeito de como eu descobri. Esse primeiro vídeo foi a respeito de como começou tudo, a minha dinâmica de chamas gêmeas. Bom, dinâmica de chamas gêmeas a gente sabe que não tem nada a ver com um relacionamento romântico. Eu entendo bem a questão do divino masculino e do divino feminino. Eu sou uma divino feminino dentro da minha dinâmica. E eu entendo bem a questão de masculino e feminino, até porque eu não sou judia, mas eu sou descendente de judeus, tem uma diferença, de repente um dia eu explique para vocês. E dentro do judaísmo, né, que é o que eu sigo, que eu gosto, que eu acredito, a gente entende bem a questão do masculino e feminino dentro da Bíblia, dentro da Torá, e que inclusive é diferente de macho e fêmea. Então quando você vê lá na Bíblia, e Deus criou macho e fêmea, né? Deus está falando de homem e mulher. Agora, quando ele fala de feminino e masculino, a Bíblia, a Torá, trata de energias, né? Então é uma energia que nem, por exemplo, o feminino é uma energia mais de amor, que um homem pode ter muito mais às vezes do que uma mulher. Existem mulheres que têm uma energia masculina, que é uma energia de força, de rigor, muito mais forte do que muitos homens. E nem por isso o homem que tem essa energia feminina é uma mulher. Mas o contrário também pode acontecer. Também pode acontecer de um homem ter energia feminina e se sentir como uma mulher. Eu não tô aqui para julgar ninguém. E uma mulher que tem muita energia masculina, que é essa energia de força, de rigor, que vem de Deus, tá? Tudo vem de Deus. Não existe nada que não venha de Deus. Mas não é intuito aqui falar de Deus. Mas é só para explicar isso para vocês aqui de uma forma bem resumida.
Então, uma mulher que tem uma energia masculina pode se identificar como homem. Não estou aqui para julgar ninguém. Também não vou entrar no mérito, sou contra, sou a favor, não é isso. Aqui nós estamos numa dinâmica de chama gêmea, que é uma dinâmica de elevação. É puramente isso, a dinâmica de chama gêmeas. Mas vamos lá. Como foi que eu descobri, como foi que eu entendi que eu estava numa dinâmica de chama gêmeas? Num determinado momento da minha vida, né, aconteceu muitas coisas. Eu não sei se vocês já pesquisaram, se você está chegando aqui pela primeira vez, vendo, né, coisas de chama gêmeas, ou se você já está nessa caminhada, já conhece um pouco sobre o assunto, mas durante a dinâmica de chama gêmeas, muitas coisas começam a acontecer conosco, muitas mudanças. Entre elas, por exemplo, né, você pode estar numa transição de carreira, mudando, que foi o que aconteceu comigo. Você pode começar a se elevar muito mais espiritualmente, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu venho nessa elevação espiritual já há pelo menos 7 anos. Gosto muito de espiritualidade, gosto muito de estudar e entender o que eu chamo de Deus. De repente você chama de energia, de repente você chama de universo. Não estamos aqui para julgar o nome, mas eu chamo de Deus. Então, gostaria que vocês entendessem assim, que quando eu me referir a Deus, é aquilo que você chama, né, que você dá o nome aí, com que você se sente melhor. Então, gosto muito de estudar e descobrir as coisas a respeito de Deus. Então, hoje eu olho lá para trás, e vejo o quanto eu me elevei espiritualmente e vejo que isso já fazia parte da minha dinâmica de chama gêmeas. Eu só não sabia. Mas eu me dei conta num determinado momento da minha vida. Tudo começou a mudar muito na minha vida. Eu tinha um casamento de 21 anos, onde eu me divorciei. E num período, quando eu me divorciei, eu falei, bom, a minha vida tá muito estagnada. Eu já tinha feito transição de carreira, né? E a minha vida estava muito estagnada. Eu falei assim, bom, eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso melhorar o meu inglês, né? Eu falava inglês, mas depois estagnei, parei de praticar, enfim. Eu falei, preciso retomar minha vida. E numa dessas situações, uma outra coisa muito interessante. Eu estava num período onde eu estava muito bem comigo mesma, apesar de eu ter me divorciado na época. Mas eu estava muito bem comigo mesma, eu estava cuidando muito de mim, do meu corpo. E eu não estava sentindo falta de nada, não estava sentindo falta de ninguém. Mas nesse momento eu conheci uma pessoa, né, que não mora aqui, ele mora na Itália. E nós começamos através da internet mesmo, não era nenhum site de namoro, de relacionamento, nada assim. Nos conhecemos por um acaso e a gente começou a conversar. E a gente começou a, então, se falar todos os dias. Quando a gente viu, a gente estava se falando assim 3 vezes por dia. Eu não vou expor o nome, não vou expor a pessoa aqui, porque ela nem sabe, essa pessoa, ele nem sabe que eu tô gravando isso aqui, então não tenho autorização dele. Então, enfim, espero que vocês entendam e respeitem isso também. Porque às vezes a gente fica um pouco curioso, né? Mas como ele não sabe, e é uma parte da vida dele que eu vou expor aqui, então prefiro deixá-lo no anonimato. E começamos a conversar, e ele vem para o Brasil em alguns períodos, e num desses períodos a gente combinou de se encontrar, de se conhecer. A gente já se falava há 3 meses, nos conhecendo, 3 meses. Nos conhecemos em abril, no comecinho de abril, maio, junho. Em junho, vai fazer 2 meses que nós nos conhecemos. Ele veio para cá, para o Brasil, só que nós tivemos um certo desentendimento aí no finalzinho de maio. E no finalzinho de maio, a gente foi parando de se falar por conta desse desentendimento. Mas mesmo assim, eu não moro em São Paulo, mas ele vem, quando ele vem para o Brasil, ele vai para São Paulo.
E eu então tinha combinado com ele que eu ia para São Paulo para conhecê-lo. Só que eu fui para um hotel, me hospedei num hotel, até porque eu acabei fazendo mais coisas lá em São Paulo. Eu falei assim, bom, eu vou para São Paulo para te conhecer e não é a minha cara ficar aqui sem fazer nada. Então eu arrumei uma coisa para fazer lá em São Paulo, que inclusive é relacionada à minha profissão. E acontece que na quinta-feira eu fui numa quinta para São Paulo e eu fiquei até o domingo, exatamente por conta desse compromisso de trabalho que eu arrumei. E na quinta-feira eu tinha comido alguma coisa e eu tava passando muito mal. Fui para lá, não tinha caído bem e eu tava passando muito mal. Levei um monte de coisas para eu tomar, né? E falei, bom, qualquer coisa eu tô bem amparada aqui, eu sei cuidar de mim. Ô dó. E aí o que aconteceu? Na quinta-feira eu fui para era um congresso que estava tendo. Fui para o congresso na quinta-feira, não consegui ficar no congresso. Voltei porque eu tava passando mal. E os dias que eu queria assistir do congresso era quinta e sexta. Mais na quinta-feira, mas não consegui assistir. Quando foi na sexta, tinha melhorado um pouco. Fui pro congresso, assisti um pouco, ainda passando mal. Só que assim, o que eu tava sentindo era mal-estar, sabe? Comida quando não cai bem, né? Então era esse mal-estar que tava dando, e tava dando enxaqueca, dor de cabeça, era isso que eu tava tendo, né? Diarreia, enfim. E aí, quando foi na sexta-feira, eu mandei uma mensagem pro meu DM, falando, poxa vida, você veio de tão longe, né? E porque a gente não tava se falando muito, lembra que eu falei? Eu falei, você veio de tão longe e a gente tá tão pertinho um do outro. O meu hotel era do lado do dele. Eu não quis ficar no mesmo hotel que ele. E eu falei, poxa, a gente tá tão pertinho um do outro, a gente tá do lado um do outro. Você veio de tão longe, né? Vamos pelo menos nos conhecer como amigos. Ah, um detalhe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu conheci ele em abril, que a gente começou a se falar por mensagem, eu comecei a receber muitos, mas assim, muitos vídeos por dia a respeito de chamas gêmeas, principalmente da doutora Dolores Cannon. Não sei se vocês já ouviram. E era assim, uns 5 vídeos, né, do YouTube que eu recebia de recomendação, e aí eu não ligava, porque eu não acreditava na questão de chamas gêmeas. Aí depois um dia eu falei assim, nossa, mas que saco, esse negócio que eu não paro de receber, eu fico recebendo esse negócio o dia inteiro, o que é isso? Nem acredito nisso, ai que saco isso. E aí, nesse mesmo período, eu tava falando com uma amiga e contando a respeito do meu divino masculino. Ela falou assim, que eu nem sabia que era divino masculino, né? Eu vou chamar de divino masculino para não falar o nome dele. Tava falando do meu DM e ela falou assim, nossa, vocês estão numa dinâmica de chama gêmeas. Eu falei, nossa, será, né? Mas eu fui educada porque eu não acreditava nisso e aí simplesmente deixei entrar por aqui e sair por aqui. Resumindo, depois mais 2 pessoas com quem eu falei que não conhece essa minha amiga e que eu tava comentando a respeito desse meu relacionamento, dessa pessoa que eu tinha conhecido, 2 outras pessoas que também não se conhecem, falando, nossa, parece coisa de chama gêmeas. Nossa, gente, que esse povo fica falando de chama gêmeas? Nem acredito nisso, né? De novo, entrou por aqui, saiu por aqui. E eu continuava recebendo insistentemente os vídeos de chama gêmeas da doutora Dolores Cannon. E eu não ligava. Até que, voltando, né, pro assunto do hotel, chegou o dia, fui pro hotel, quando foi na sexta-feira mandei mensagem para ele, falei assim, poxa, a gente podia se conhecer. Ele só respondeu assim, até hoje eu tenho uma raiva quando ele responde isso, o
que é esse né? Poxa, responde logo, vem ou não vem, né? E aí, eu falei assim, ó, então tá bom, te espero aqui às 9 horas da noite. E ele não respondeu mais nada. E eu, então, né, fui pro congresso, fiz o que eu tinha que fazer, voltei, me arrumei, fiquei toda bonita pro moço. E deu 9 horas nada. Deu 10, 9h30, nada. Ali eu já tava sabendo que ele não viria, mas eu não queria acreditar. E deu 10 horas, nada. Quando foi 10 horas da noite que eu vi que ele realmente não vinha e que ele não mandou mensagem, eu comecei a passar muito mal, só que um mal diferente do que o que eu já estava passando. Eu comecei a sentir uma dor nas costas, numa região que eu nunca tinha sentido na minha vida, no meio das costas, porque eu sempre senti dor nas costas, bem embaixo no cóccix, ou então aqui em cima, perto da cervical. E no meu trabalho, a gente tem uma dinâmica que quando uma pessoa chega para mim dizendo que tá com dor nas costas, eu sei que é uma questão emocional que ela tem que tratar, porque senão ela vai ficar tratando a dor nas costas a vida inteira e vai estar sempre voltando para tratar, porque a causa mesmo não tá sendo tratada. Só que eu tenho um mapinha que falam os motivos, tudo, né? E eu tava sem esse mapa. Então eu só sentia dor nas costas e eu falava, nossa, mas que dor nas costas é essa que eu tô sentindo? Quando eu chegar em casa, eu vou olhar pra ver o que é isso. E eu sentia aquela dor assim, ela foi tão intensa, mas tão intensa, que quando eu comecei a sentir, logo quando eu comecei a sentir, eu caí na cama e eu não conseguia mais andar. Eu não conseguia respirar de dor. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer aqui sozinha nesse hotel. Eu não conseguia esticar a mão para ligar, para pegar o telefone, ligar na recepção e falar que eu estava passando mal. Foi uma dor incrível, assim, de forte, de intensa. E só que eu sabia perfeitamente que aquela dor era uma dor de rejeição. Isso eu conseguia entender. Só que eu não tava nem me ligando ainda para questão de chama gêmeas. Eu só falei, bom, quando eu chegar em casa eu vou pesquisar. Resumindo, eu passei muito mal a noite inteira no sábado, de sexta para sábado. No sábado eu não consegui, seria o último dia do congresso, eu não consegui ir no congresso e passei mal o sábado inteirinho, mas eu já estava conseguindo andar com muita dificuldade. Consegui descer para tomar café da manhã, comi muito pouco porque eu não estava conseguindo comer, respirar direito. E uma coisa muito curiosa também que aconteceu junto. Começaram a aparecer bolinhas nas minhas pernas, como se fossem assim, brotoejas, sabe, que o pessoal de antigamente falava. Umas bolinhas vermelhas assim, não chegava a parecer sarampo, nada assim, mas uma bolinha, muitas espinhas na perna, vamos falar assim. Aí eu olhei para as minhas pernas e falei, nossa, que esquisito isso, do nada isso apareceu. E detalhe, até hoje eu tenho essas bolinhas nas pernas. E depois disso também, a minha imunidade baixou muito e sem o menor motivo, porque o que eu mais faço é cuidar da minha imunidade. Então ali eu sabia que era alguma coisa relacionada a essa questão emocional que eu estava passando. E tomei café da manhã no sábado, voltei sentindo muita dor, fiquei sentindo muita dor, mas foi melhorando um pouco. Passei a noite de sábado para domingo, melhorou um pouco. Eu conseguia já andar, conversar, mas eu entendia que era uma dor de rejeição. E eu me questionava, falava, não é possível eu ter me sentido rejeitada a esse ponto de sentir essa dor. Eu não me conformava. Quando foi no domingo, tomei café da manhã, fui embora, avisei para ele que eu estava indo embora, não estávamos nos falando muito ainda, e ele continuaria aqui no Brasil até a quarta-feira.
e fui para casa. Chegando em casa, eu olhei nesse meu mapa, onde eu tenho lá as dores nas costas, localizada em que lugar certinho e qual é o motivo da dor. Quando eu olhei, para minha surpresa, é que eu não tô com o mapa aqui. Mas eu vou ver se na edição do vídeo eu consigo colocar aqui para você. Não, embora ele não está aqui. Ele tá lá no meu ambiente de trabalho. Mas enfim, quando eu olhei no mapa, no lugar da dor, estava escrito motivo emocional, força de encarnação. Foi aí que a minha ficha caiu. Ó, até me arrepia. Eu falei assim, não é possível. E aí começou a aparecer um filme na minha cabeça, assim, de todos os vídeos que poupava pra mim no YouTube, das pessoas, das 3 pessoas falando pra mim que era uma dinâmica de chama gêmeas. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto. Foi aí que eu entendi que eu despertei. Falei, poxa, eu tô numa dinâmica de chama gêmeas, então, né? Não era nem dinâmica, né? Falei assim, bom, nós somos chama gêmeas, então, né? Aí comecei a pesquisar. Pesquisei muito sobre o assunto e assisti um canal que também quero deixar aqui para vocês, né? Não sei se vocês conhecem, da Márcia, chama Eu Sou Meu Sol. Ela tem os passos lá de chama gêmeas, vídeo 1 e 2, que são muito bons. Eu não me lembro agora o título, mas aí vocês entrem no canal e procurem porque é muito bom. E tudo que aconteceu comigo, eu comecei a pesquisar, aconteceu do jeito que acontece numa dinâmica de chama gêmeas, né? A questão do desenvolvimento da espiritualidade, a questão da transição, isso é muito comum acontecer, transição de profissão. Eu tive uma transição de profissão. O fato de eu conhecer a minha chama gêmea quando eu estava bem, né? Eu estava super bem. Então o que acontece? A energia, quando você está bem, a sua energia eleva. E aí você atrai a sua chama gêmea, né? Inclusive eu perguntei para ele se ele estava bem quando ele me conheceu também. Ele falou que ele estava super bem, que ele não estava carente, não estava procurando nada, e a gente se conheceu nesse momento, né? Nossas energias estavam muito elevadas. Então, aí começou a vir um monte de informações na minha cabeça. Acontece muito também de chamas gêmeas serem de países diferentes, né? Acontece um contrato espiritual quando você vem para esse mundo, antes de você vir, aliás, que inclusive, se não me engano, o livro de Isaías fala, né? Me conhecestes desde antes do ventre da minha mãe. E esse me conhecestes é exatamente isso. É quando Deus pergunta para você o que você quer fazer lá, né? Como é que vai ser a sua vida? E aí a gente escolhe a família onde a gente quer nascer, a gente escolhe o que a gente vai fazer, o que a gente vai passar na vida. Só que a gente esquece por conta do livre-arbítrio, né? Porque senão não tem livre-arbítrio. E voltando na dinâmica, eu comecei a ver que tudo que acontece dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas estava acontecendo comigo, né? Comigo e com o meu divino masculino, o meu gêmeo. A única coisa que não coincidiu com a gente é que na maioria das vezes um é muito mais velho que o outro. Não é o nosso caso, né? E normalmente assim, o homem é muito mais velho que a mulher, ou então a mulher acontece de ser muito mais velha que o homem. Uma das partes, gente, é sempre muito mais velha, né? Questão de 10 anos, 15 anos. E no nosso caso, não. Nós temos uma diferença aí de 3 anos de idade. Eu tenho 45 anos, ele tem 48. E ele é o mais velho, ele não é o mais novo. Mas do resto, tudo que acontece numa dinâmica de chamas gêmeas aconteceu conosco. E aí, esse foi o primeiro vídeo onde eu falei para vocês como nós nos conhecemos e como eu descobri que eu estava numa dinâmica de chamas gêmeas. E aí agora no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi que eu descobri que eu estava passando pelas fases, em que fase das chamas gêmeas eu estava, que é inclusive, né, a noite escura da alma, né?
Então, é isso, o meu relato. Vamos trocar experiências, né? Já falei, eu vim pra cá meio na marra, gente. E eu quis fazer esse formato de vídeo bem caseiro mesmo, para eu me sentir mais próxima de vocês. Espero que esse vídeo ajude vocês a entender, ou então, poxa vida, né? Não sou só eu que passo por isso, e a gente vai conversando. Não sei como é que vai ser, não sei quantas pessoas vão assistir, mas eu vou tentar responder todos vocês, tá bom? Então é isso, viu? Beijo pra vocês.